O que aconteceria se Crash Bandicoot fosse para o mundo de Sonic? Essa história começa antes da batalha entre a dupla de tropes. Nesse momento um portal misterioso acaba a separar o Crash e Aku de Coco. Coco, ao acordar, questiona a Akano. Onde está Crash? Akano responde não saber, mas ele a conforta, dizendo que seus outros irmãos irão achar os dois. Coco entende e acena com a cabeça e pula na fenda dimensional. As coisas acontecem da mesma forma que na história original. Após a derrota dos inimigos, Coco questiona as máscaras quânticas. Onde está seu irmão e Aku? As máscaras respondem que não sabem, pois eles procuraram mas não acharam eles. N-Tropy começa a rir e explicar que possivelmente eles devem ter caído em um portal aleatório e pode ter ido parar em uma dimensão totalmente diferente de onde ele nem mesmo ele imagina onde fica, talvez em outra linha do tempo, outro planeta e até uma outra dimensão, ou quem sabe já deve estar morto há uma hora dessa. Coco começa a chorar sem acreditar no que acabou de ouvir. Tavna fica parada e incrédula, pois além de ter perdido Crash e a Coco de sua dimensão, acaba perdendo Crash nessa dimensão também. Cortex cobre seu rosto para não mostrar sua alegria com essa notícia. Antes de N-Tropy continuar falando, D-God acaba chutando a dupla dos vilões para uma fenda dimensional aberta. Cortex não contém sua emoção, ele começa a rir feito louco e começa a pular de alegria, ao perceber que todos ao seu redor começaram a encarar Cortex, que se vê encurralado. Mas antes que faça alguma coisa, as máscaras quânticas o enviam para uma dimensão aleatória. Tavna abraça Coco e a conforta dizendo que irão encontrar Crash e Aku. Ela avisa pra Coco que ficará ao seu lado até ela sentir melhor. Coco acena com a cabeça. Coco avisa que ela tem que encontrar a Tavna de sua dimensão, pois ela e Crash nunca terminar seu relacionamento e ela precisa contar o que ouvi para a Tavna de sua dimensão. Tavna da outra dimensão confirma e diz que ficará ao lado de Coco até encontrar a sua versão alternativa da dimensão da Coco. As máscaras quânticas respondem que vão continuar procurando até achar Crash e Aku. Paralelo a isso, Crash e Aku acabam passando pelo portal e acabam caindo em um mundo totalmente diferente do deles. Aku percebe que não está em sua dimensão, pois ele não sente a presença das máscaras quânticas e nem da Coco, Tavna, D-God ou até mesmo Cortex. Crash acorda e Aku explica toda a situação. Ao longe eles veem uma criatura correndo muito rápido, parecendo um borão azul. Ao chegar próximo dele, os dois percebem que é uma espécie de ouriço azul. Crash e Aku ficam encarando com o ouriço por um breve instante. Sonic questiona quem são eles, pois ele estava correndo para mais uma batalha contra seu inimigo, mas durante seu trajeto ele viu um portal que se abriu no céu e resolveu vir investigar. Aku se apresenta e apresenta Crash. Aku explica toda a sua situação, que eles são de uma outra dimensão e possivelmente de outra linha do tempo diferente também. Sonic fica desconfiado, mas acaba acreditando neles, pois ele realmente viu o portal se abrindo no céu. Sonic se apresenta e diz o nome do local e do planeta que eles estavam. Aku e Crash ficam surpresos com isso. Sonic diz que está com muita pressa, pois nesse momento o seu inimigo está atacando novamente. Aku pergunta se é um cientista do mal. Sonic questiona Aku como ele adivinhou. Aku diz que não importa o mundo paralelo, sempre vai ter um cientista querendo dominar o mundo. Sonic ri e concorda. Antes de Sonic perguntar se Crash e Aku não querem ajudar ele e seus amigos nessa aventura. Aku perguntar se é verdade. Sonic diz sim. Crash comemora e ambos partem para Neo Grail. Os amigos de Sonic já estavam dando conta dos robôs de Eggman. Sonic chega, destruindo vários de uma vez só. Em seguida Crash aparece e vai destruindo um sem muitas dificuldades. Todos ficam surpresos com aquele novo sujeito acompanhado com um pedaço de madeira voadora, destruindo facilmente os robôs. Tails pergunta ao Sonic quem é a raposa e a madeira voadora. Sonic explicar tudo. Aku e Crash se apresentam para todos. Tails acha incrível eles serem de outro universo. Na cabeça de Tails a teoria do multiverso era somente teoria mesmo. Amy questionar se Crash fala. Aku responde que sim, mas o Crash não gosta de falar, ele prefere só interagir. Amy fica confusa, mas entende. Knuckles questionar se eles são confiáveis.
Amy repreende Knuckles, dizendo pra não falar essa coisa. Sonic diz para Knuckles não pergunta besteira e diz que eles são sim. Aku fala que eles irão prova que são de confiança, para isso eles vão ajudar na derrota desse cientista do mal. Após toda essa conversa, eis que chega Eggman com seu exército. Aku pergunta se ele é o cientista do mal. Todo responde que sim, é ele. Eggman vê dois seres diferentes, e se apresenta como Dr. Eggman. Só uma explicação rápida: Crash e Aku foram parar no inío da história de Sonic Advance. No momento da história eles ainda estão na primeira fase do jogo, só isso. Voltemos pra teoria. Eggman começa a discursar sobre sua dominação mundial. Aku olha pra Crash e fala que certas coisas nunca mudam, não importa o universo. Sonic parte pra cima de Eggman. Enquanto Crash e Aku se juntam aos amigos de Sonic para destruir todos os robôs, Sonic acaba derrotando Eggman. Eggman acaba fugindo. Tails explica que ainda tem robôs e bases do Eggman mais em frente. Todos partem pra aventura. As coisas acontecem igual da história original do Sonic. Todos acabam derrotando Eggman no espaço, mas antes de voltarem pro planeta Mobius, Sonic percebe que Eggman fugiu pra Lua. Sonic, sem perder tempo, se transforma em Super Sonic e vai de encontro com Eggman. Aku fica impressionado com o tamanho poder daquelas joias. Aku acaba teleportando todos pra Mobius. Ao chegarem em Mobius, Aku pergunta o que são as Esmeraldas do Caos. Tails explica tudo que sabe e como funciona o Super Sonic. Aku nunca tinha sentido um enorme poder como esse. Em pensamento, Aku agradece por não existirem esse tipo de joia no seu universo. Super Sonic parte pro confronto final com Eggman. As coisas acontecem igual à história original. Dias depois, Tails encontrar Super Sonic na órbita de Mobius. Todos se encontram e voltam pra casa. Aku e Crash acabam morando temporariamente na casa do Tails, mas de vez em quando Crash e Aku saem de casa para explorar o novo mundo. Após a última derrota de Eggman, o mundo de Mobius estava em paz. Todos os heróis estavam cada um cuidando de suas vidas. Já Crash e Aku estavam explorando o novo mundo. Todos os amigos de Sonic, todas as vezes que viam o Crash e Aku, sempre o convidavam ou para dormir em casa ou oferecer um lanche para eles, pois além de Crash e Aku terem os ajudados na batalha contra Eggman, eles estavam presos nessa dimensão longe de casa. Atualmente Crash e Aku estavam numa cidade vizinha distante uns 40, pois eles estavam visitando cidades menores ao redor distante uns 40. Após alguns dias de paz, na Angel Island se encontrava Knuckles, próximo à Esmeralda Mestre. Knuckles pensava consigo mesmo: por que eu tenho que ficar aqui nessa ilha flutuante? Estou aqui desde o dia que nasci, querendo ou não eu sou o último da minha espécie. Mas de repente uma explosão acaba interrompendo os pensamentos de Knuckles. Knuckles olha para trás e vê uma criatura totalmente de água. Knuckles se questiona o que é aquela criatura. Quando Knuckles se dá conta, a Esmeralda Mestre tinha sido destruída. Logo ele culpa aquela criatura. Knuckles parte para cima da criatura, mas se esquiva, e só com o movimento acaba mandando Knuckles para longe. Antes que Knuckles faça alguma coisa, a criatura acaba fugindo. Knuckles fica confuso. De repente ele sente um tremor, e logo se dá conta que sem o poder grandioso da Esmeralda Mestre a ilha irá cair sob o oceano. Após ele falar isso, a ilha acaba caído. Longe dali, na cidade distante uns 40, estava Sonic correndo pela cidade. Logo Sonic vê os carros de polícia saindo em movimento. Logo Sonic resolve segui-los. Ao chegar no local de onde estava indo os policiais, Sonic vê os policiais atirando numa criatura de água. Os tiros dos policiais eram em vão. Sonic parte para cima e enfrenta a criatura. A luta ocorre de forma normal como na história original. Após a luta, a criatura acaba fugindo pelo esgoto. Sonic fica confuso com toda essa situação. Não muito longe dali, Eggman observava tudo. No dia seguinte, Sonic estava descansando em um hotel. De repente ele vê Tails em seu avião voando. Tails estava fazendo o teste como uma esmeralda, usando ela como combustível. Mas acaba saindo do controle e Tails acaba caindo. Sonic vê tudo isso e corre para ajudar Tails.
Paralelo a isso, Knuckles do outro lado da cidade partiu em uma aventura para resgatar os pedaços da Esmeralda Mestre que a criatura de água havia destruído, segundo Knuckles. Chegando lá, Sonic percebeu que Crash Aquaco tinha chegado primeiro e estava ajudando Tails. Tails se levanta, Aku pergunta se ele está bem. Tails responde que sim. Sonic se aproxima e diz pro Tails tomar cuidado. Mas antes de terminar de falar, Tails o interrompe e pede para todos o acompanharem até o seu laboratório, pois ele estava com uma esmeralda. Tails explica que está fazendo testes com a esmeralda para usar como fonte de energia. Todos concordavam e vão até o laboratório. No meio do caminho, Eggman aparece e ataca Sonic. Crash e Sonic partem para cima do Doutor, enquanto Aquaco fica protegendo Tails. Crash e Sonic derrotaram com certa facilidade o robô de Eggman. Mas no descuido de Tails, Eggman rouba a esmeralda. Antes que Aquaco que faça algo, é tarde demais. Chaos? Oh no, isn't that the same monster I saw the other day? Oh yes, it's just as the stone tablets predicted. His strength increases every time I feed him a Chaos Emerald. With all 7 emeralds in him, he'll be invincible and work for me. Together, we'll destroy Station Square. And on its ruins, I'll build Robotnik Land, the ultimate city, where I will rule it all. Come on, Chaos, let's find another emerald, shall we? Aquaco comenta que aquela criatura Caos lembra de um inimigo que ele viu no passado quando ainda era uma criança. Sonic pergunta questionar Aquaco sobre isso. Aquaco diz que só estava pensando alto. Todos se preparavam e partem para a aventura. Sonic e Tails acaba encontrando uma outra esmeralda no cassino. Crash fica admirado com o cassino, pois ele nunca tinha ido em um. No máximo que Crash foi, era uma cidade de Nova Orleans, onde estava tendo um desfile com música. Ao saírem do cassino, Eggman aparece e solta uma gás que deixa todos tontos. Aku tenta impedir, mas não dá tempo. Longe desse local, Knuckles acaba encontrando um pedaço da esmeralda. Ao coletar, uma estranha luz vermelha mostra uma visão do passado. Knuckles, ao sair da visão, vê Eggman, logo tenta o confrontar, mas Eggman consegue rapidamente enganar Knuckles, dizendo que o culpado é aquele Bandicoot madeira falante. Eles estão pegando a esmeralda e dando ao monstro Caos, assim o fortalecendo. Eggman pediu uma ajuda ao Knuckles, que acabaram aceitando. Longe da cidade, mas precisamente no local Isicap, nossos heróis acabam encontrando mais uma esmeralda, na volta pro laboratório de Tails. No caminho de volta ao laboratório, ele encontra um Knuckles, que atacar Crash, que voa longe. Mas antes que Knuckles faça algo, Crash revida com ataque. Ambos lutam por uns minutos. Knuckles era mais forte, mas Crash era mais ágil e sabia revidar de maneira rápida. No meio desse confronto, Eggman roubará as esmeraldas. Sonic tira onda com a cara do Knuckles, pois ele tinha sido enganado pelo Eggman uma segunda vez. Aku e Crash se questionam segunda vez. Eggman entrega as 2 esmeraldas ao Caos. Se tornado Caos 4, Aku fica impressionado com as transformações do monstro de água. Tails acaba se afastando. Sonic, Knuckles, Aku e Crash acabam enfrentando um monstro. Todos estavam lutando juntos para ter uma chance. Após o Caos ser derrotado, a nave do Eggman acaba surgindo no céu e ambos acabam fugindo. Depois que Eggman fugiu, Knuckles se despede e diz que está com muita pressa, pois ainda não achou os outros pedaços da Esmeralda Mestre que faltam. Sonic decide ir atrás de Eggman, e Tails pega seu tornado. Então todos sobem e partem atrás da nave de Eggman. Knuckles, durante sua procura aos pedaços da Esmeralda Mestre, acaba tendo mais uma visão do passado. Agora ele acaba vendo Tikal conversando com os Shaws. Paralelo a isso, a nave do Eggman ataca o avião do Tails, onde todos eles acabam caindo.
Sonic cair em Station Square, Tails em alguma parte das Mystic Ruin, e Crash e Aqua perto da floresta. Ao mesmo tempo a nave de Eggman estava sobrevoando Station Square e acaba derrubando um Flick, que cai na cabeça da Amy Rose. Ao ver o passarinho ela sente pena e tenta ajuda. Em seguida um robô aparece e tenta capturar o Flick e a Amy, mas ela consegue fugir dele. Aqua acorda Crash, e ambos tentam encontrar alguém, Sonic ou Tails. No meio do caminho Aqua sentiu uma presença meia mística e espiritual, uma luz vermelha se aproxima e Aqua e Crash têm uma visão do passado. Aqua fica espantado com o local, ele vê que toda aquela estrutura pertencia a uma civilização muito antiga. Logo ele vertical conversando falando do ataque de seu próprio pai, logo ele volta para a realidade, e Aqua fica pensativo sobre isso. Crash também tinha ficado pensativo, mas acaba deixando quieto. Tails ao acorda ele percebe que está longe dos seus amigos, então ele resolve voltar ao seu laboratório. Na cidade Amy encontra Sonic e conta tudo o que aconteceu com ela. Sonic querendo se livrar dela acaba tentando despistar ela no parque de diversão. Tails no meio do caminho acaba achando uma esmeralda, mas um sapo acaba pegando a esmeralda. Tails o perseguir e o capturar, de repente ele aparece uma luz vermelha e ele tem uma visão, onde Tikal o avisa para não deixar Chaos absorver as 7 esmeraldas. Tails acaba voltando, de repente vem um gato roxo enorme em sua direção que tenta pegar o sapo que acaba fugindo dele, mas Tails conseguiu a esmeralda. Logo Tails volta pro seu laboratório. Um tempo depois, Crash e Aku acabam se encontrando com Tails novamente, na porta do seu laboratório, e ambos se preparam para encontrar Sonic. Paralelo isso Sonic dá as costas pra Amy indo embora, e de repente um robô a captura e a leva. Sonic tenta intervir, mas não consegue ajudar. Ao mesmo tempo que Knuckles acaba juntando todos os pedaços da Esmeralda Mestre, ao juntar tudo no altar ele percebe que está tudo incompleto. Logo a joia gigante mostra em seu reflexo que tem pedaços na nave de Eggman, então Knuckles parte em busca dos últimos pedaços. Tails, Crash e Aqua acabam encontrando Sonic e ambos partem para a nave do Eggman. Ao chegarem lá na nave, Sonic pergunta ao Crash se ele já esteve em uma nave dessa antes. Aqua responde que sim, Crash e ele já estiveram em um dirigível, numa nave espacial que tinha um laser apontado para a Terra. E antes de virem parar nesse mundo, eles tinham invadido uma espécie de base alienígena que recebia outras naves menores, e invadiram uma nave alienígena também. Sonic e todos partem para a derrota Eggman e Chaos. Knuckles, que já estava na nave, estava procurando os últimos pedaços da Esmeralda Mestre. Ao mesmo tempo, Amy acaba sendo libertada por um robô que aos poucos ia ganhando consciência própria. Ela agradece e vai embora. Todos acabam encontrando Eggman, ele manda o robô Gamma atacar todos eles, e Eggman foge. Aqua diz pra ele o seguinte: enquanto Crash eu cuidamos disso. Sonic concorda vai atrás do doutor. Sonic em pensamento afirma que Crash e Aqua são capazes de acabar com aquele robô facilmente. Crash se prepara e dá um golpe no robô, o robô revida. Mas antes de Crash atacar novamente, Amy intervém dizendo que o robô não é mau, só está seguindo ordens. Crash para por um instante e não atacar. Aqua olha pra Amy e diz tudo bem. Crash sorri pra Amy. Amy entende na hora que Crash tinha acabado de falar sem ao menos falar. Amy lembra que Crash não fala, só faz gestos e interações. Mas ela de alguma forma entendeu Crash sem Aqua ter que falar por ele. Tails aparece. Aqua pede para o Tails leva a Amy em segurança de volta pra terra firme. Tails concorda e a leva. Aqua e Crash olham pro robô. Aqua fala que você está livre e Eggman não está aqui para lhe dar ordens. Gamma se vira e vai embora. Aqua e Crash escutam a risada de Eggman e ambos se apressam para ajudar Sonic. Nesse meio tempo Eggman tinha entregado as Esmeraldas ao Chaos, o Tornado Chaos 6. Sonic começa a batalha contra ele. Eggman acaba fugindo novamente, e Knuckles aparece e diz pra Sonic que ele vai cuidar do resto. Sonic pergunta se ele está certo. Knuckles responde sim. E Sonic corre atrás do doutor.
Knuckles se prepara e Crash e Aku aparecem. Knuckles diz que ele dá conta sozinho. Aku responde que ele absorveu muitas esmeraldas. Eles precisam se unir para garantir a vitória. Knuckles questiona se Crash não se importa em lutar com ele, já que ele não confiava no Crash e ainda hoje mais cedo atacou com intenção de machucar o Crash. Crash simplesmente dá um sorriso e faz um sinal de beleza. Knuckles não entende. Aku explica que Crash não guardar nenhuma mágoa de ninguém e perdoa fácil. Nem mesmo o seu inimigo, o cientista do mal, que tentou matar o Crash diversas vezes, Crash não guarda mágoas dele. Knuckles finalmente entende, ele sorri e diz: então tá, vamos botar pra quebrar. Ambos partem pra cima do Caos 6. No meio da batalha, aparece um gato grande e roxo que pega um sapo e vai embora. Crash e Aku ficou sem entender o que acabou de acontecer. Aku e Crash distraiu o Caos 6, e Knuckles atacava com força. Em um momento Crash e Knuckles juntam força e dão um golpe junto. O monstro acaba sendo derrotado, e deixa as esmeraldas no chão. Knuckles as ver, e resolver leva-las também. Aku pergunta se eles podem o acompanhar até a sua ilha. Knuckles fica meio pensativo, mas aceita. Aku os teleporta da nave antes que ela caia no mar. Aku os leva para Stantions Quarry. De lá ambos partem para a ilha do Knuckles. Aku fica impressionado com toda a arquitetura antiga da ilha. Aku comenta que ela lembra a Lemúria e as Ilhas Vumpas. Knuckles pega os últimos pedaços da Esmeralda Mestre e a monta finalmente, assim a grande ilha volta ao céu. Aku fica impressionado com isso. Paralelo a isso, Tails estava em Stantions Quarry após deixar Amy segura. Ele vê Eggman tentando acabar com a cidade. Tails por um momento fica com medo, mas ele percebe que Sonic e Crash não estão lá, e ele precisa agir por si só. Tails conseguiu derrotar Eggman sozinho. Eggman com raiva ativa um míssil que iria destruir toda a cidade. Tails vê a gravidade da situação e rápida conseguir desativá-lo. Todos da cidade começam a agradecer Tails, chamando de herói. Tails sentiu que não precisa mais do Sonic para fazer as coisas, ele pôde fazer sozinho. Enquanto Tails desligava o míssil, Eggman havia fugido para sua base em Mystic Ruin. Sonic já o estava procurando, ao encontrar ele o seguem para a sua base secreta. Sonic confronta Eggman pela última vez. Sonic destrói todo o laboratório, assim trazendo a paz para o mundo. Bem, era o que todos os heróis achavam. Sonic se encontra com Tails e ambos vão para Stantions Quarry. Paralelo a isso, a Angel Island cai novamente no oceano. Aku questiona a Knuckles, já que a Esmeralda Mestre está completa na ilha. Knuckles não sabe do porquê isso. Eles três acabam indo investigar. Eles acabam encontrando Eggman caído no chão. Longe dali, Tails chega em Sonic e avisa da situação da Angel Island. Sonic fica surpreso, e dois vão até a ilha. Ao chegarem na ilha, os dois encontram Knuckles, Crash e Eggman no chão. Aku tinha sido jogado para longe. Sonic pergunta o que houve. Aku responde que a criatura Caos atacou e levou as esmeraldas do Caos, diz Knuckles. Eggman acorda e foge. Knuckles acaba ajudando Crash a se levantar. Tails fala que tem volta para avião. Sonic entende e sai correndo. Aku pergunta o que houve. Tails avisa que o avião possuía a última esmeralda. Aku entende. Sonic corre, mas chega tarde. Ele vê Caos levando a esmeralda. Todos chegam em Stantions Quarry. A cidade estava destruída e inundada. Aku vê toda a situação que estava a cidade e se lembra do passado, de quando ainda era criança. Aku fala que já viu isso antes. Sonic pergunta como assim? Aku explica das máscaras elementais, seres tão poderosos que só não destruíram o mundo porque foram selados. Caos na forma perfeita do dragão de água, lembra a máscara da água Vava que no passado causou inúmeras inundações ao redor do mundo. Aku teme que isso aconteça nesse mundo também. Sonic diz que isso não ocorrerá, eles vão derrotar Caos. Aku concorda. Só uma explicação: Crash ficou para trás com Knuckles. Aku seguiu Sonic pois ele sentiu que era necessário acompanhá-lo até a cidade. Voltando à teoria. Mas antes de falar algo, Eggman aparece com uma nave nova, pronta para deter Caos.
Essa nave era o plano B caso Caos o traísse, mas é facilmente destruída pelo ataque do Caos. Aparece uma luz vermelha, que se revela com Tikal. Sonic e Aku reconhece das visões do passado. Tikal explica que o coração do Caos está tomado com ódio e fúria e o único jeito é selá-lo novamente. Aku acha uma boa ideia, mas antes de falar, Sonic indaga dizendo que isso não é uma boa ideia, já que só serviria para prendê-lo, e o seu ódio continuará existindo, e se liberta novamente vai fazer a mesma coisa. Aku ao ouvir isso lembra do seu irmão, e se questiona se fez certo em o prender no templo. Mas de repente Aku recorda e lembra do porquê fez isso e realmente só tinha esse jeito. De repente todos os amigos de Sonic apareceram, trazendo esmeraldas. Caos ao se transformar tinha jogado as esmeraldas para longe. Por isso que os amigos de Sonic tinham elas. Tails explica que Caos só usou os poderes negativos das joias, por isso elas estavam cinzas. E se Sonic usar os poderes positivos possa ter chance de derrotá-los de uma vez por todas. Sonic com a energia positiva dos céus amigos conseguir ativar o Super Sonic. Crash dá um passo à frente e também que lutar. Aku diz que pode ser perigoso pois ele nunca usou esse poder antes. Sonic tem uma ideia e só repassar uma fração do seu poder para Crash, que fica com o escudo e um brilho forte. Já Aku ele manda um pouco mais de poder para auxiliar o Crash. Sonic diz que as habilidades de Crash e o conhecimento do Aku serão úteis, e diferente do ataque do voado lá, agora Ira pode fazer algo a respeito. Aku acena, e todos partem para cima de Caos Perfeito. A luta começa. Sonic estava se aproximando do Caos Perfeito. A criatura prepara um ataque mas Crash em um movimento rápido rebate o ataque de Caos. A criatura tenta jogar um disparo potente em Sonic, mas Aku o protege dos ataques dos raios água do Caos. Assim Sonic dá o golpe que machuca Caos assim. A batalha dura por mais um breve instante, logo o Caos Perfeito é derrotado. Ele perde suas transformações. Aku Crash e Sonic perde suas transformações também. Caos surge como uma expressão mais calma, e até com uma presença menos ameaçadora. Tikal mostra a ele que as outras criaturas Caos estão vivendo em harmonia com as pessoas. Tikal diz que Caos não precisa viver com esse ódio e com essa raiva dos seres vivos. Ela usa sua magia e acaba levando ela e Caos para um local desconhecido. Tails pergunta se acabou, e Noctis diz que acha que sim. Aku fala que foi uma aventura e tanto. Crash concorda. Tails pergunta onde está Sonic, e Noctis deduzir que ele foi atrás do Eggman já que ele também fugiu. E Noctis se despede e volta para sua ilha. Tails chama Aku e Crash para sua casa. Crash com sono e com fome, aceita e os três voltam para casa do Tails, já que era o fim da aventura. Sonic olha por horizonte e diz que as coisas vão começar tudo de novo. Após a derrota de Eggman e do monstro Chaos, a Terra estava em paz. Noctis estava protegendo a sua esmeralda mestre, Anne estava em casa, Sonic estava sumido, possivelmente estava em alguma aventura. Tails estava trabalhando em alguns projetos. Já Aku e Crash estavam treinando, pois Aku vê a necessidade de Crash evoluir suas habilidades, já que Crash perto de Sonic e Noctis é apenas uma criança. Com isso Crash teria aumentado sua força, agilidade e resistência. Aku diz que Crash está evoluindo aos poucos. Após o treinamento Aku e Crash estavam indo até a casa de Tails, descansar e comer um lanche. Chegando lá, eles percebem que ele estava construindo uma nova invenção. Crash vê isso e se lembra de sua irmã. Aku comenta que Tails lembra da Coco. Tails pergunta quem é ela. Aku explica. Tails entendi. Aku diz que os dois iam se dar muito bem pois os dois entendem muito de mecânica e computação. Tails diz que vai adorar conhecer ela algum dia. Antes de Crash e Aku voltarem ao treinamento, para depois irem explorar em nova cidade e visitarem novos locais. Tails pediu para eles esperarem. Aku e Crash paravam e perguntam o que foi. Tails entrega um aparelho relógio. Crash fica sem entender. Tails explica que esse aparelho será muito útil ao Crash, e pedir para ele testar. Crash aperta um botão, e acaba recebendo óculos e mochila jato ou mais conhecido Jetpack.
Logo aperta novamente e recebe uma bazuca. Aku fica impressionado. Tails explica que ele fez isso inspirados nos aparelhos que Crash usou em suas aventuras. Pois Aku contou algumas histórias do Crash, dos eventos de Crash 1, 2, 3 e 4. Crash acha incrível. Aku agradece. Tails explica se Crash quiser ter melhores resultados, em certos locais específicos, existem alguns anéis de poder, que se Crash absorver, eles podem ajudar em seus treinamentos. Só uma explicação, os anéis do poder fazem parte da história, e não só da gameplay. Aku agradece pelo aparelho e pela informação. Ele explica que o aparelho também tem função de comunicador também. Crash abraça Tails. Tails diz para Crash não que. Os dois se despedem e saem da casa do Tails. Logo voltando ao treinamento, paralelo a isso, Eggman havia encontrado o diário do seu avô. Nele estava escrito dados e anotações sobre um projeto nomeado de Forma de Vida Suprema. Eggman vê uma possibilidade de dominar o mundo mais uma vez. Logo ele pega seu EGG Mobile e parte para a Ilha Prisão. Após passar pela segurança dos militares, ele coloca a senha MARIA, Maria. E coloca junto com a senha uma esmeralda. Logo em seguida surge uma cápsula e dentro dela sai um ouriço negro. Eggman se assusta, achando que era Sonic, mas percebe que se tratava de outro ouriço. O ouriço negro se apresenta como Shadow o Ouriço, a forma de vida suprema. Ele agradece Eggman por ter libertado ele. E diz que faz ajudá-lo no que for preciso. Realizando um desejo. Em troca ele pedia as esmeralda do caos. De repente aparece um robô dos militares Gun. Shadow diz que irá mostrar do é capaz. Após derrotar o robô, Shadow avisa pro Eggman o espera na sala principal da colônia espacial ARK. Com isso, Shadow vai na procura das esmeralda. Ele encontra uma numa loja de joias, mas ele acaba sendo perseguido pelos militares. No entanto, Shadow conseguiu fugir. Mas isso acaba fazendo com que a mídia e militares acreditem que aquele ouriço era o Sonic. Eggman via um noticiário na TV, onde todos acusavam o Sonic pelo roubo da esmeralda. Eggman fica feliz ao ver que a imagem do Sonic estava sendo manchada. No dia seguinte Sonic havia sido preso pelos militares da Gun, mas acaba fugindo. Ele é encontrado por um robô da Gun, mas Sonic o derrota facilmente. Sonic após isso acaba ficando cara a cara com Shadow. Os diálogos são mesmo da história original. Após Shadow se teleporta, usando o controle do caos, Sonic acaba sendo cercado pelos militantes, e acaba sendo levado para a Ilha Prisão. No dia seguinte, na Angel Island, Knuckles estava discutindo com uma morcega. Ela se apresenta como Rose, a maior ladrona de joias do mundo, e que veio pegar a esmeralda mestre. Knuckles começa a gritar com Rouge, ela faz a mesma coisa. De repente aparece Eggman e tenta levar a esmeralda mestre. Knuckles no calor do momento destruiu a esmeralda mestre. Eggman vê o que Knuckles fez e vai embora. Rose fica maluca ao ver o que ele fez. Ele diz que vai juntar os pedaços. Rose diz que vai pegar os pedaços antes do Knuckles. Knuckles sai atrás dos pedaços novamente. Longe dali. No dia seguinte Rose acaba encontrando uma base secreta do Eggman que estava numa pirâmide. Ela descobre que Eggman estava na colônia espacial ARK. Ela utiliza um teletransportado do próprio Eggman para ir para a colônia. Na colônia ARK. Na sala do computador, Shadow explica como funciona o canhão de energia da ARK, da necessidade das 7 esmeraldas para usar todo o poder. Rose acaba interrompendo a conversa dos dois. Ela diz que vai ajudar eles, e avisa que a maioria das esmeraldas está na Ilha Prisão. Para provar sua lealdade, ela coloca uma esmeralda no monitor da sala, que era conectado ao canhão Eclipse. No dia seguinte Eggman, Rose e Shadow estavam na prisão. Eggman dá as seguintes ordens. Rose entra no cofre e traga as esmeraldas do caos. Shadow implante as bombas ao redor da ilha, enquanto eu vou destruir a segurança da base militar, dizia Eggman. Paralelo a isso, no caminho à Ilha Prisão, Tails em seu Tornado 2.0.
acaba fazendo uma ligação para o Crash e Aku. Aku pergunta o que houve. Tails explica toda a situação do Sonic, onde estava preso, de um imposto, e manda a localização da ilha-prisão. Aku e Crash ficam impressionados com toda essa situação que se encontra o Sonic. Aku pergunta se ele precisa de ajuda. Tails diz que sim, a ajuda deles serão muito úteis. Após isso, Tails acaba mandando as coordenadas da ilha-prisão. Aku e Crash se preparam para ir à prisão, ajudar seu amigo Sonic. Crash mexe no seu aparelho /relógio, e equipa seu jetpack. Aku e Crash partem para a ilha-prisão. Eggman havia destruído toda a segurança da prisão, logo ele encontra Shadow. De repente Amy Rose aparece, ela abraça Shadow, confundindo ele com Sonic. Sonic, eu vim te salvar. Logo ela vê que não era Sonic. Eggman manda Shadow implanta logo todos os explosivos. Ele diz que vai dar um jeito na garota. Amy acaba fugindo. Eggman atira nela. De repente os projetos de Eggman são mandados para longe. Eggman pensa que foi Sonic. Quando ele percebe, tinha sido Crash que havia chegado. Ele olha para Amy sorrir com seu polegar. Amy vê Crash e responde que está bem sim. Nesse momento, Tails aparece com seu tornado. Ele pede para Amy liberta o Sonic. Tails diz que vai, cuida do Eggman. Crash e Aku dizem que vão atrás desse impostor. Aqui as coisas acontecem como na história. Na floresta, Shadow havia terminado de colocar todos os explosivos. De repente ele se encontra com Crash. Crash e Aku percebe que aquele é o impostor. Aku pediu para ele se entregar às autoridades para limpar o nome de Sonic. Shadow diz que não vai fazer isso. Crash dá um passo à frente e tenta atacar Shadow, mas o mesmo desvia e soca o Crash. Aku grita, ele diz que vai ajudar Crash. Crash nega a ajuda. Aku não entende. Crash vai para cima de Shadow novamente e leva outro golpe. Enquanto Crash apanhava, Shadow batia. Depois de um segundo Crash estava no chão. Shadow dá as costas e diz patético. Mas Crash ri e se levanta. Shadow pergunta se quer apanhar mais. Aku percebe que Crash não vai desistir, pois ele sabe se desistir, o impostor vai fugir e Sonic vai continua sendo culpado. Por isso ele não vai parar. Crash quer ajudar seu amigo Sonic, mas acho que deve ter outro motivo também. Acho-se deve que é a primeira vez que Crash enfrenta um inimigo nesse nível. Já os únicos inimigos poderosos que Crash já enfrentou, foi N-Tropy e Uka. Mas ele teve minha ajuda da Coco, por isso venceu. Mas dessas vezes, ele quer enfrentar sozinho um inimigo. Se ele precisa, sei que vai me chamar. Diz Aku. Shadow dá uma sequência de combos rápidos no Bandicoot. Aku percebe que ele tinha uma velocidade equivalente ao Sonic e uma força no nível ou superior ao próprio Knuckles. Shadow fala que a brincadeira acabou. Crash apenas ri. Mesmo estando com alguns ossos quebrados, ele tenta se levantar, mas Shadow usa o ataque Shadow Speed e Crash voa longe. Aku vai até Crash. Shadow fala: eu só perdi meu tempo aqui, mas no entanto só se passou 1 minuto. Se a raposa ainda estiver viva, diga a ele que ele é um idiota pensar que poderia vencer a forma de vida suprema Shadow. Shadow se afastava, mas ele escuta uma voz. Quando ele se vira ver aquela raposa se aproximando rapidamente, ele desferiu um soco no Shadow que conseguia arranhar a pele do ouriço negro. Shadow surpreende e também avança. Shadow tinha uma velocidade e força superior, mas por causa da magia daquela máscara, Crash não sentia os danos físicos. Shadow ficou surpreso, pois não achava que aquela raposa fraca era poderosa assim. Os golpes de Crash causavam certo dano, mas não machucava muito Shadow, no ponto de deixá-lo inconsciente, pois a resistência à estamina era monstruosa. Mas Crash facilmente conseguia resistir ao Shadow. A máscara começa a falar: meu nome é Aku e ele é Crash Bandicoot. Depois de se apresentar, Crash e Aku preparavam um golpe final, pois a transformação ia chegar ao fim, e Shadow faz o mesmo. Os golpes se colidem e explodem. Crash e Aku estavam cansados. Aku pergunta se venceram. Shadow sai do meio da fumaça e responde não. Crash e Aku ficam surpresos com isso. Eles se preparavam para qualquer ataque de Shadow.
No entanto, Sonic aparece, Shadow para o ataque, e percebe que aquele é o ouriço daquela noite, está ali. Ele vê Crash e diz que ele lutou bem, mas agora ele assume, ele viu uma parte da luta de Crash, ele percebeu que Aqua e Crash não iam conseguir fazer aquela fusão novamente, e por isso veio logo, pois Crash não podia morrer assim. Aqua pergunta: tem certeza? Sonic responde sim. Crash e Aqua se afastavam de lá. As coisas acontecem como na história original. Eggman avisa para o Shadow que as bombas irão explodir em alguns minutos. Shadow escapa. Sonic corre desesperado para encontrar seus amigos. Assim que ele encontrar Crash e Aqua avisa da situação. Logo Aqua avisa que pode usar o teletransporte, mas, para isso todos têm que estar reunidos no mesmo local. Sonic acha uma boa ideia. Ele parte para encontrar Tails e Amy, enquanto Crash sai para encontrar Tails ou Amy. Sonic ao encontrar Tails primeiro. Após eles se encontrarem, eles vão até parte da prisão. Logo Crash encontrar Amy e a leva no seu jetpack até o local de encontro. Assim Aqua ele usa o teletransporte, assim teletransportando até a cidade mais próxima. Paralelo a isso, Rose havia ficado preso dentro da prisão com as esmeraldas. Ela pede ajuda ao Shadow, mas ele ignora. De repente, ele tem um flashback do seu passado. E ele rapidamente usa o controle do caos para dentro da prisão que estava fechada. Ele usa mais uma vez o controle do caos, assim teletransportando a Rouge e todas as esmeraldas com elas, para a colônia espacial ARK. Seguida, a ilha explode. Shadow havia teletransportado Rose para dentro da estação espacial. Logo depois Eggman começa os preparativos para usar o canhão da estação. Canhão Eclipse. Citizens of Earth, lend me your ears and listen to me very carefully. My name is Dr. Eggman, the world's greatest scientist, and soon to be the world's greatest ruler. Now witness the beginning of the greatest empire of all time. Após terminar a gravação, Eggman se questiona onde pode estar a última esmeralda. Rose fala que está em posse de Tails, ele a recebeu após salvar Station Square. Eggman diz interessante. Na Terra, todos os heróis acabaram de ver uma parte da Lua ser destruída. Amy fala que não pode ficar assim, temos que fazer algo. Sonic concorda, e pergunta como faremos isso. Aqua, vendo essa situação, diz que no seu mundo Neocortex, que é o cientista do mal de seu mundo, tinha um plano parecido. A diferença é que ele queria transformar todos da Terra em seus escravos obedientes. Sonic diz que se Crash e Aqua conseguiram-nos também, conseguiremos. Tails diz tem um plano, ele diz que pode tentar rastrear o Eggman com sua esmeralda, pois elas possuem uma energia magnética que atraem umas às outras. Sonic e Aqua acham uma boa ideia. No dia seguinte, Tails havia chegado à conclusão que as esmeraldas estão no espaço, dizendo ao Sonic. De repente, de um buraco de esgoto sai Knuckles. Todos questionam o que Knuckles estava fazendo. Knuckles explica que estava procurando os pedaços da esmeralda mestre. Aqua pergunta: ela foi destruída de novo? Knuckles fala: é uma longa história. Ele vê Crash e cumprimenta. Aqua diz que tem um pedido a fazer ao Knuckles. Antes de falar, Tails o interrompe falando com Sonic que Eggman estava entrando em contato com o presidente. Sonic e Tails partem atrás do presidente. As coisas acontecem como na história original.
Tails, após hackear a comunicação do Eggman, ele descobriu da estação espacial ARK, e descobriu uma forma de irem para a estação, tendo um foguete em uma base do Eggman que estava numa pirâmide. Mais tarde, eles encontram base, após invadirem. Tudo ocorre igual à história original. Após Sonic com a ajuda de Crash eles destroem um robô, todos entram no foguete e partem para a colônia espacial ARK. Após fazerem um pouso forçado, Knuckles vai para a parte externa e pega os pedaços das esmeralda que haviam caído do foguete. E o resto entra na parte interna. Tails mostra uma esmeralda falsa, e explica como ela funciona, tendo as mesmas propriedades de uma original, sendo só menos poderosa. Os heróis se dividem. Tails vai até o canhão Eclipse tentar destruir a base dele. Já Sonic ia ao computador, de onde estava as esmeralda para colocar a joia falsa, assim, anular os poderes das outras 6. Mas de repente Eggman entra em contato com Sonic, ameaçando ele pois tinha feito Amy de refém. A história de Knuckles e Rose ocorre de forma normal, sem nenhuma diferença. Ao chegar na sala principal da colônia, Eggman o prende, dizendo que não seria enganado assim. Antes de ser mandado ao espaço, Sonic diz que vai deixar tudo nas mãos de Tails, pois eu confio em você. Já para Crash e Aku ele pedem para ajudarem no que for preciso. Ele pediu para Amy se cuida. Logo Eggman o manda pro espaço, e logo explode. Todos estavam tristes com isso. Amy estava chorando. Eggman manda entregar a esmeralda. Crash se aproximava para vingar a morte de Sonic. Tails diz pra ele parar pois ele tem que fazer isso pelo Sonic, pois Sonic confiou nele. Crash entende. Tails partiu paralelo a isso. Shadow pega a Rose mexendo no computador, revelando a ela sabia que ele sabia era espiã do governo. Os dois discutem, mas a conversa é interrompida, pois Eggman percebe que alguém estava se aproximando do canhão Eclipse. Shadow sai em direção do local. Momento antes Sonic acaba se teletransportando para perto de Knuckles. O mesmo pergunta o que aconteceu, Sonic dá um breve resumo, logo vai em direção ao canhão Eclipse. No do caminho encontra Shadow e ambos lutam, mas Sonic consegue destruir uma boa parte do canhão Eclipse. Após Tails derrotar Eggman, todos ainda estão tristes. Aku diz pra todos que não podemos ficar assim, não é isso que Sonic ia querer. Tails pega seu comunicador, em respeito ao Sonic diz, eu consegui Sonic, derrotei o Eggman. Queria que você estivesse aqui. De repente ele escuta uma voz, dizendo muito bem Tails sabia que você ia conseguir. Todos ficam felizes ao saber que Sonic estava vivo. Olha pra fora. Dizia Sonic. Todos ao olharem veem uma parte do canhão Eclipse explodir. No meio dessa confusão Eggman havia pegado a esmeralda original, assim a colocando junto das outras. Mas quando ia ativar o canhão, a energia da estação se desliga, e começa a ser exibido um vídeo antigo do avô de Eggman. Os diálogos são os mesmos da história original. No salão principal da colônia, todos estavam sem acreditar no que acabaram de ver. Aku em pensamento dizia que nem Cortex seria capaz de tentar destruir toda a humanidade. Eggman aparece, e Knuckles diz que a culpa é toda dele. Sonic diz para Knuckles se acalmar. Aku pergunta ao cientista se existe uma maneira de parar tudo. Rose, que estava com o diário do avô de Eggman, diz que tem um jeito, basta anular os poderes das esmeraldas. Knuckles diz que pode fazer, já que está com a esmeralda mestre. Aku diz para irmos logo, antes que a Terra seja destruída. Todos se unem para chegar no centro da colônia para Knuckles usar o poder da joia gigante. Sonic, Crash e Knuckles haviam chegado no núcleo da estação espacial. Ao mesmo que todos estavam agindo, Amy Rose acaba criando coragem e vai até o Shadow. Mas Aku havia ido com ela para sua segurança. Os diálogos são os mesmos. Aku diz pro Shadow, mesmo que tenha acontecido isso a Maria, ele tem que seguir em frente e honrar o que ela acreditava e queria. Voltando ao trio Crash, Sonic e Knuckles estavam se aproximando do núcleo. Todos percebem que toda aquela estrutura era igual ao altar da Esmeralda Mestre. De repente surgiu o protótipo da forma de vida suprema, Bio-Lizard. Shadow aparece com Aku. Ele diz que dá conta sozinho.
e manda os outros anularem as Esmeralda. Após Shadow derrotar a criatura, Knuckles acaba recitando um mantra dos antigos de sua raça. Assim a Esmeralda Mestre anula as Esmeralda do Caos. Logo a estação especial para de se movimenta. Todos pensam que acabou. Quando de repente a criatura se levanta e de alguma forma se teletransporta para o lado de fora da nave e se funde ao canhão, assim fazendo com que a nave caia novamente. Sonic, vendo que só existe uma maneira de parar isso, acaba chamando Shadow. Logo com as Esmeralda, eles se tornam Super Sonic e Super Shadow. Crash se empolga. Aku diz que dessa vez Crash não precisa se transformar. Sonic toca em Crash e assim pela primeira vez Crash se torna Super Crash. Sonic diz que sua ajuda é sempre bem-vinda. Os três partem para cima da Bio-Lizard. A batalha não se torna muito difícil pois Crash estava ajudando os ouriços. Após derrotarem a criatura, a estação estava se aproximando da atmosfera da Terra. Sonic e Shadow estavam preparando um poderoso ataque que mandaria a nave de volta ao seu local. Sonic, Shadow e Crash usam o controle do Chaos, assim fazendo a estação voltar ao seu lugar. Sonic vê que deu certo. Quando ele olha para trás, vê Crash e Shadow caído na atmosfera. Crash havia perdido sua transformação e Shadow estava esgotado. Em pensamento Shadow dizia: Maria, eu consegui. Cumpri seu pedido e minha promessa. Logo Shadow cai em Mobius. Sonic só conseguiu salvar Crash. Todos da nave comemoravam a vitória. Amy dizia que Sonic e Crash são os melhores. Knuckles fala que sabia que eles iam conseguir. Tails concorda. De repente Sonic chega, com Crash desmaiado. Sonic o leva até Aku Aku para o curar. Rouge pergunta onde está Shadow. Sonic com semblante sério entrega um dos anéis para Rouge, dizendo que ele morreu como herói e seu sacrifício não será esquecido. Todos ficam tristes pelo Shadow. Após isso todos voltam para a Terra. Sonic continuaria procurando novas aventuras ao mesmo tempo que estaria perseguindo Eggman. Tails continuaria trabalhando com suas invenções. Amy estaria tomando conta de Crash, já que o mesmo tinha se desgastado todo ao usar a forma Super. Rose voltou ao governo. Após alguns dias Crash havia melhorado. Crash e Aku estavam saindo. Crash abraça a Amy, ela diz que ele não precisa agradece, ela faria isso por qualquer amigo. Aku se despede. Amy tinha sentido algo estranho quando Crash abraçou ela, mas ela acaba deixando pra lá. Aku diz que vai continuar com o treinamento. Crash concorda. Aku teleporta Crash até a Angel Island. Chegando lá, ele conversa com Knuckles e pede para ele ajudar no treinamento de Crash. Knuckles pergunta por quê. Aku explica que aqui nesse mundo os inimigos são mais poderosos do que no seu mundo. Ele fala dos acontecimentos do Crash 3, 4 e da batalha contra Shadow. E para seu treinamento ter muito mais resultado o Crash tem que fortalecer seu corpo e fala que Knuckles seria perfeito para isso, pois Sonic vive saindo em aventura. Se eu e Crash fomos nós aventurar nesse mundo temos que estar preparado. E diz que Crash também quis ser mais útil para seus novos amigos. Knuckles diz ok e topa treinar o Crash, mas avisa que o treinamento vai ser pesado. Aku concorda. Crash dá uma risada. Knuckles fala: vamos nessa. Os dois começam um duro treinamento após os eventos da colônia espacial ARK. Crash estava treinando com Aku e Knuckles. Crash só em uma semana havia quebrado os ossos das costelas e braços com o treinamento de Knuckles. Mas em compensação sua resistência tinha aumentado bastante. Aku vê que o resultado estavam sendo satisfatórios. Logo Crash e Aku se despede depois ele tem planos para esses dias. Knuckles entende e diz pro Crash se preparar para os próximos treinos. Crash sorrir, meio nervoso. Logo ambos voltam para a terra firme. Chegando lá, Aku diz: Crash, o treinamento com o Knuckles foi o primeiro passo. Agora iremos trabalhar o segundo passo. Irei te treinar para controlar o Mojo. Em outro local, Eggman já estava planejando seu novo plano. Ele captura os amigos de Sonic e começa a capturar os Flick novamente.
e espalha seus robôs ao redor de certas áreas específicas. Sonic havia percebido que seus amigos tinham sumido, juntos com alguns Flick. Nem Crash e Aqua Sonic não via. Logo Sonic decide ir atrás de Eggman. Nesse meio tempo, Eggman tenta capturar Crash, mas é inútil, pois Crash estava mais um pouco forte e bem preparado, e com uma certa dificuldade derrota Eggman. Eggman com isso acaba fugindo. Crash decide ir atrás de Eggman para derrotar ele. Aqua diz que dessa vez podemos detê-lo agora, pois diferente do ataque do Chaos e do Shadow, podemos ter uma chance de revidar melhor. Logo Crash e Aqua encontram Sonic na Leaf Forest. Sonic pergunta por onde eles estiveram, Aqua explica tudo. Sonic entende e todos se juntam para destruir os robôs e encontrar o Eggman. Eles encontram Eggman, que tinha acabado de capturar uma garota coelha. Aqua fala, ele capturou alguém. Logo eles derrotam Eggman. Sonic acaba salvando a coelho. Os diálogos são os mesmos. Logo Sonic corre, dizendo que não tem tempo a perder. Crash e Aqua se aproximam da coelha. Ela diz: "Você é o Sr. Crash e Sr. Aqua." Crash e Aqua ficam surpresos. Eles perguntam como ela os conhecem. A coelha primeiramente se apresenta como Cruin a coelha, e fala que todos conhecem eles dois, pois eles salvaram o mundo do monstro Chaos e da colônia espacial. Aqua entende. Cruin acaba pedindo ajuda deles para salvar sua mãe. Aqua diz que vão ajudar e Crash concorda. Cruin agradece a dupla de heróis. A partir daqui tudo ocorre como na história original. Eles encontram Tails. Tails fala que Sonic foi embora. Todos respondem que sabemos. Tails pergunta se ele fez a mesma coisa com eles. Todos respondem que sim. Depois, por passar mais alguns cenários, eles encontram Knuckles na Ilha Voadora. E veem Sonic correndo para outra área. Logo Tails pergunta se Knuckles foi enganado novamente. Knuckles envergonhado responde sim. Aqua fica decepcionado, e pergunta se essa foi a terceira vez. Crash começa a rir. Logo todos continuam a aventura, indo atrás de Eggman. Todos acabam indo até a nova Death. Tudo ocorre como na história original. A nave explode, e todos voltam para Mobius. Aqua fala que foi uma aventura rápida. Cruin acaba indo procura sua mãe, mas ela é capturada junto com alguns Flick próximos a ela. Cruin se desespera e começa a chorar. Todos ficam chateados por não conseguirem fazer nada. Chegamos tarde. O Eggman é um miserável. Crash se aproxima da Cruin para confortá-la. Mas de repente Sonic se transforma em Super Sonic. Crash anda e mostra que quer ir também. Sonic diz que dessa vez não precisa de ajuda. Mas ele aponta para Cruin. Sonic entende que Crash tinha feito alguma promessa à coelhinha. Então Crash também se transformar. E os dois vão ao espaço. A luta ocorre como na história original. A diferença é que Crash ajudando seria mais fácil. Após a batalha, todos voltam para Mobius. Crash cai no chão cansado, mas não desmaia dessa vez. Vanilla agradece a ajuda de todos, mas Sonic não fica para ouvir. Ele sai correndo. Aqua pergunta se ele é sempre assim. Knuckles e Tails responde sim. Knuckles diz que vai voltar à sua ilha, pois ficou tempo demais afastado dela, e diz pro Crash continuar com seus treinamentos. Vanilla convida eles para comer uma torta e algumas panquecas como agradecimento por ter salvado ela e cuidado de sua filha, dizia a coelha mãe. Aqua e Tails falam que não precisa se incomodar, mas Crash se levanta rapidamente ao ouvir a palavra torta e panquecas. Crash fala alegremente, panquecas. Tails fica espantado ao ver que Crash falou. Aqua diz que Crash não muda. Tails vendo isso acaba aceitando comer também. Após o lanche, todos se despedem. Tails volta para seu laboratório. Crash e Aqua iam começar a exploração pelos lugares nos quais já havia visitados antes, mas agora sem presença do Eggman. Que seriam os cenários que ele tinham visitados durante a aventura. Cruin pergunta à sua mãe se ela pode ir com eles. Ela diz só se eles deixarem. Aqua e Crash dizem que não tem problema. Vanilla fala para ela voltar antes do anoitecer.
Ok, mamãe. Todos partem para mais uma aventura. Eles visitam todos os locais que já tinham visitado, mas agora sem robôs e sem cientistas. Antes do anoitecer, Crash e Aku levam Cruin de volta para casa. Como haviam dito, ela pergunta se eles vão se encontrar. Novamente Crash sorri e Aku diz sim. Mas antes deles irem para casa do Tails, Vanilla pergunta se ele não querem passar a noite aqui, pois está tarde e esse é o mínimo que ela pode oferecer. Aku diz não precisa, mas Crash sentiu o cheiro da comida. Aku diz ao que ele não toma jeito e começa a rir. Esse meu filho não toma jeito. Todos entram para casa da Cruin. E Crash e Aku passam a noite lá. Com o tempo Crash e Aku acabariam criando um laço forte com Cruin e Vanilla. Umas semanas. Agora eu vou conseguir destruir você, Sonic, e seus malditos amigos. Está quase pronto. Após o término dessa nova atualização no Metal Sonic, ele estará pronto. No plano extra novo, finalmente triunfarei. Já para aquele maldito Bandicoot e sua máscara voadora, após terem entrado no meu caminho e ter me dado bastante dor de cabeça, eu já tenho algo projetado, especialmente para vocês. Bem, por enquanto é só isso, mas esse não é o fim da história, esse universo é o universo 9196, nós veremos em breve. Eu sou o Professor Tropié, esse foi o Crash Bandicoot Fosse Pro Mundo de Sonic. Obrigado por assistir até aqui, a próxima parte chegará em breve.